Muito bem, irmãos, nós começamos aí, mesmo que semana passada já falamos alguma coisa, nós começamos esse mês com um desafio de desenvolvermos essa área no que diz respeito, essa área espiritual no que diz respeito à palavra de Deus, ao valor da palavra de Deus. E o nosso grande desejo realmente é, ao final, glorificarmos a Deus através das nossas vidas, como também levar outras pessoas que não conhecem Deus a aprenderem e conhecerem esse Deus, a fim de que também venham glorificar a Deus através de suas vidas. Então, esse é o nosso desejo para esse ano, que realmente, ao final, nós tenhamos crescido na área da oração, na área da palavra de Deus, na área do poder espiritual e na área da frutificação. Isso não é uma questão de vaidade estatística, ou seja, nós não queremos simplesmente por vaidade termos 250, 300 membros arrolados na nossa igreja, mas entendemos que o desejo de Deus não é que só 300, mas que milhares e milhares de pessoas venham conhecer a Deus e se render a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Salvador da sua vida. Amém? Então, o nosso desejo de crescimento é desejo que mais pessoas se salvem, e deve ser esse. Entendendo sempre que nós somos só o instrumento. Quem promove a salvação é o Espírito Santo de Deus. Eu falo que nós somos a vara. Eu posso dar... Quem aqui é pescador, levanta a mão. Irmão Peter. Quem não é, sabe disso. Eu posso te dar o melhor equipamento de pesca que existe, né? E desafiar você a ir lá nos rios amazônicos para pegar aqueles peixes de 20, 30, 40 e aí para cima de quilos, né? Mas a vara, se não tiver um pescador bom por trás dela, de nada adianta. Nossa parte é sermos boas varas para a pesca, crendo que Deus vai saber usar nossas vidas e a palavra de Deus vai ser a isca, não é? Que vai realmente atrair as pessoas a Cristo. Então, o que nós queremos ao final é sermos bons instrumentos nas mãos de Deus para a obra que Ele quer realizar. Atos capítulo 3, versículo de número 6. Atos capítulo de número 3 e versículo de número 6. E mesmo assentados você poderá acompanhar esse texto. Deixa eu só esclarecer um pouquinho para não ficar dúvida com respeito a data da Assembleia. Sendo sincero, eu tinha pedido aos diretores que nós fizéssemos a Assembleia no próximo domingo, mas eles me convenceram que, em virtude deles trabalharem, terem uma semana de aula aqui na igreja, que vai das 7h30 até as 10h15 da noite, então é impossível preparar aquilo que precisa ser preparado, e por isso ela foi adiada para o dia 28 de abril. Então é por isso que está sendo adiado, e não é simplesmente porque eu gostaria de fazer porque termina a gestão, a gente entregava, né, os ofícios, né, mas os irmãos realmente têm razão, é impossível a gente fazer o que precisamos fazer com essa carga de responsabilidade. Então, nos perdoe por essa falha de colocar uma data e depois ter que modificá-la, e queremos sempre aperfeiçoar ao ponto de não precisarmos disso, mas precisamos, ok? Tudo está entendido? Ok. Muito bem, irmãos, Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Querido Pai Celestial, pedimos a unção do Teu Espírito para que possamos transmitir, ensinar a Sua palavra. Somos instrumentos nas Suas mãos e cremos que o poder vem do Senhor. Então, que de uma forma graciosa o Senhor use, como também coloque cada palavra que terá o poder de agir no coração dos irmãos que aqui
estão presentes e através desses irmãos, no dia a dia que há de se seguir amanhã. Pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu gostaria que nós pensássemos sobre o tema ninguém pode dar daquilo que não tem. É interessante quando olhamos para esse texto, e é um quadro muito simples de se enxergar. Nós vemos um homem que não andava, era incapacitado de produzir, através do trabalho, os recursos para sustentar a sua vida. E como de costume, aqueles que têm necessidade de pão, eles veem nos cristãos, e por isso muitos estão nas escadarias da igreja, das igrejas, e até mesmo tocando a campainha das igrejas, entendendo que há, atrás daquelas paredes de concreto, pessoas que são sensíveis às necessidades também materiais que as pessoas têm. Isso é uma verdade. Aqui durante a semana sempre existe alguém, em algum momento, tocando a campainha, pedindo alguma ajuda nessa área. E não era diferente. Esse homem estava nas escadarias do templo, esperando que alguém lhe desse alguma moeda para que pudesse assim sustentar, talvez ele e também a sua família, com o pão de cada dia. E certamente, assim como esse homem, existe uma multidão diante de nós precisando de ajuda. Alguns de ajuda material, outros de ajuda espiritual. Mas nós vivemos numa sociedade carente. Talvez quando olhamos para todos esses problemas que estão afetando a sociedade, por exemplo, o vício, por exemplo, a imoralidade, por exemplo, a corrupção, a ganância, a violência, certamente por trás de todas essas pessoas existe um grande clamor por ajuda, por esperança, por força, por poder para libertá-los do engano e muitas vezes de se tornarem vítimas da busca errada nos lugares errados da necessidade real que cada um dessas pessoas tem. Ou seja, não adianta nós olharmos os problemas, nós temos que agora pensarmos de que forma podemos contribuir para que estes problemas possam ser minimizados, que essas pessoas que são carentes e necessitadas possam ser assistidas. E eu creio que há uma grande parte, e se não a maior parte, está sobre a igreja. Eu creio que a igreja, sim, é a esperança para que uma realidade não adequada social possa ser revertida. Porque eu creio que aqueles que têm buscado solução para seu desejo de satisfação e alegria em lugares que não vão proporcionar, e se proporcionarem será por um tempo passageiro e rápido, eu creio que somente a igreja pode mostrar a verdadeira satisfação e levar a verdadeira transformação a estes que precisam de libertação. A palavra de Deus no Sermão do Monte nos exorta a sermos sal e a sermos luz para este mundo. E eu creio que este é o papel que nós, como igreja, devemos reconhecer como nosso papel. Quando Jesus, antes de ascender-se ao céu, ele reuniu as pessoas que o seguiam e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu creio que esse evangelho que nós anunciamos é transformador, é libertador. Ele torna uma pessoa nova, faz dele uma nova criatura, faz com que todos esses pensamentos equivocados sejam substituídos por verdades eternas. E se nós temos essa responsabilidade, como podemos lidar com essa necessidade olhando para aquilo que temos?
É uma pergunta. Quando você olha para você mesmo e vê essa realidade que está diante de você, o que você pode fazer para que isto possa ser mudado? Porque criticar as coisas erradas é fácil. Se eu desse a você a oportunidade, quem aqui poderia relatar um pouco dessa realidade horrível que está diante de nós? E talvez você poderia relatar aquilo que está diante dos seus olhos, no lugar onde você mora, onde você trabalha, por onde você passa, e você poderia acrescentar muitos fatos que iriam realmente descrever que nós estamos diante de uma realidade terrível. Mas se eu mudasse e dissesse assim, quantos de vocês poderiam dizer assim, eu tenho algo que eu posso fazer que vai mudar essa realidade? Talvez você poderia sondar de uma forma intelectual no seu coração e dizer, realmente eu conheço coisas e sei de coisas que podem fazer diferença. Mas talvez vamos para o terceiro nível. O que você tem feito com as coisas que você entende e sabe que podem fazer diferença neste mundo e podem fazer diferença nas pessoas deste mundo? O que você tem feito com aquilo que você sabe que pode fazer diferença? Então nós temos um problema é quando nós não temos, e nós temos o segundo problema é quando nós temos e não usamos. E o nosso desejo nesta noite é que você entenda, você venha entender e reconhecer que nós não somos jornalistas nesse momento histórico da sociedade. Nós somos agentes de transformação para esse momento histórico da nossa sociedade. Nós não somos telespectadores, nós somos militantes de uma causa que não é nossa, é divina. Então, se você não está se conformando com aquele cristianismo meramente superficial, social, às vezes pirotécnico, mas você gostaria de viver um cristianismo racional, sim, espiritual também, mas também um cristianismo praticante, um cristianismo atuante. Eu creio que não só nós devemos estar preocupados com a realidade que estamos, mas também entendermos que nós podemos ser instrumentos de Deus, se não para resolvermos o problema do mundo, mas para agirmos junto àquelas pessoas que estão dispostas a crer e a aceitar esta verdade que o Senhor nos apresenta. Eu estava ouvindo uma reportagem sobre uma pessoa exercendo um trabalho em uma região da África, e uma pessoa chegou a ele, e esse era um trabalho muito difícil de ser feito, com poucos recursos, mas era um trabalho de resgate, e sobretudo de resgatar crianças, adolescentes, e dar a eles uma oportunidade de um futuro diferente daqueles que os pais ofereciam. E uma pessoa sempre tem aquele bom bombeiro, né, que sabe apagar qualquer fogo e chama de pessoas que querem fazer diferença nesse mundo. E você acha que a sua ação vai mudar a realidade das pessoas do mundo? Ele falou assim, não. Eu tenho certeza que a minha ação não vai mudar a realidade das pessoas do mundo, mas destas pessoas eu creio que vai ser mudada. Às vezes nós olhamos com aquele olhar de pessimismo. Eu sou uma gota no meio de uma floresta incendiada. Talvez nós sejamos uma gota de água diante de uma floresta incendiada. Mas se não podemos apagar o fogo de toda a floresta, certamente vamos tentar, com aquela pequena parte, apagar o fogo que aquela pequena parte pode atingir. Eu creio que essa é a realidade que nós devemos reconhecer como nossa. Talvez você não vai mudar o mundo, mas que tal você entender que você pode ser um instrumento de bênção para a sua família? Você pode mudar a sorte da sua família. Talvez você pode mudar a sorte da família que é seu vizinho. Talvez da pessoa que estuda com você. Talvez da pessoa que trabalha com você. Eu creio que nós devemos enxergar-nos
dentro dessa realidade. Eu sou um agente de transformação. Eu tenho um ministério de libertação, de reconciliação que o Senhor me deu. Mas o grande desafio é: ninguém pode dar do que não tem. Existe uma realidade que faz parte dessa luta e dessa batalha. É uma batalha espiritual. É uma batalha da verdade contra a mentira, de Deus contra o diabo, do engano versus o amor. Então, é uma batalha espiritual. E certamente muitos homens bem intencionados tentaram resolver esses problemas e não conseguiram. Nós temos aí estatísticas que mostram que pessoas que estão buscando as instituições aí, do poder público para se libertarem do álcool, se libertarem de drogas e etc., de vícios, eles não têm conseguido o resultado que clínicas que estão sustentadas e sendo instrumentos nas mãos de Deus, através de igrejas, têm conseguido. Tem lá um ministério que nós até soubemos que a Igreja Cidade Ademar está envolvida, que é aquele ministério lá de Cristolândia, no meio da Cracolândia, que são cristãos que estão lá ajudando pessoas, através do poder da palavra de Deus, a se libertarem dos seus vícios, e graças a Deus pelos testemunhos de transformação que esse ministério tem conseguido. Eu creio, irmãos, que há 3 tragédias que podem acontecer no mundo cristão. A primeira dela é homens, e quando eu falo homens, homens e mulheres carnais realizando obra espiritual. Ou seja, quando nós entendemos que esse é o nosso desafio, nós temos que também entender que não é nosso diploma, não é nossa capacidade intelectual, é o poder que vem do céu, é o poder que vem da palavra de Deus. Nós somos só instrumentos para isso. E se nós não nos revestimos de poder espiritual e de conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos conseguir. E também você não vai conseguir ser a pessoa que você precisa ser. Segunda coisa é homens vazios de Deus, influenciando pessoas a se encherem de Deus. Sabe aquela coisa quando você diz, você precisa de Deus, mas Deus não é visto na sua vida. Existe um poder que vai transformar a sua vida, creia nisso, mas esse poder não tem transformado a sua vida. Terceira coisa, homens ignorantes com respeito à verdade, ministrando conhecimento. Uma das coisas que tem destruído e comprometido a fé é homens que não conhecem a verdade, tentando ajudar pessoas, ensinando inverdades. Tem provocado uma grande confusão e uma Babel religiosa. Se fizermos, irmãos, uma análise sincera da religiosidade dos nossos dias, vamos chegar à conclusão de que muitos homens estão mais perto de nossas igrejas, porém se conservam distantes de Deus. É muito triste, eu não sei como você pensa e você tem liberdade. Eu vou falar baseado naquilo que eu creio que a palavra de Deus diz, e eu posso citar vários textos. Poderia citar o Salmo de número 1, que diz que bem-aventurado o homem que anda segundo os conselhos de Deus, e se não detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, é inadmissível que crentes postem no Facebook fotos que retratam que eles estão lá no Lollapalooza. Eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Eu não sei. Uma coisa eu aprendi do meu pai, falar, filho, quando você tiver dúvida se você deve ou não estar em um certo lugar, pergunte se Deus estaria lá com você. E se Deus não estiver lá com você, não vá naquele lugar. Não é bom para você. E quando eu falo Lollapalooza, você sabe o que eu estou dizendo?
aquele programa que concorre lá com Rock in Rio do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, onde artistas dos diversos estilos reúnem ali multidões, e certamente não é para adorar Deus, é para adorar o diabo. E crentes estão postando na internet seus, como é que chama? Selfies. Frequentam as igrejas, mas estão distantes de Deus. Eu nem quero falar que são salvos ou não quero entrar nesse mérito. Uma coisa eu posso dizer, estão nas igrejas, mas estão distantes de Deus. Porque não estão entendendo. Irmãos, eu tenho percebido que nos nossos dias tem sido muito difícil para nós que pregamos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que essa verdade seja pregada com conteúdo, com profundidade bíblica, usando a verdade bíblica, as pessoas ouvem, mas não mudam em nada a sua forma de viver. Não alterem nada. Às vezes nós convivemos com pessoas em momentos muito difíceis espirituais. E às vezes no sentido de saúde, físico. Eu sempre falo para elas, irmãos, a fé que a Bíblia nos estimula a desenvolver, ela serve para quê? Se ela não serve para esses momentos, servirá para qual momento? Ou seja, se a fé que nós temos em Deus não nos dá o privilégio de sermos consolados e temos em nosso coração aquela paz sobrenatural que o Senhor Jesus Cristo disse que daria àqueles que bebessem da água que Ele estava a oferecer, a pergunta é, para que serve a nossa fé? Os crentes estão revoltados, depressivos, angustiados, desesperados e testemunhando a todos que eles são como outros qualquer, que sofrem. Eles dizem, nós somos como os outros que sofrem, ficam chorando, desesperados diante dos problemas. Eu pergunto, e para que serve a nossa fé? É só para discurso? Crê que vai ter a vitória. Tenha certo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, nós às vezes nos transformamos em bons discursadores da verdade e nada usufruindo da verdade que nós mesmos pregamos aos outros e os exortamos a ter. Apesar, irmãos, de exigirmos responsabilidade àqueles que nos ouvem, não podemos excluir a responsabilidade daqueles que lhe ministram. Lhes ministram. O problema não é o quanto falamos ou como falamos, mas o problema é o que estamos falando a essas pessoas. Preocupamos-nos com a estatística numérica de nossas igrejas enquanto desprezamos a qualitativa. E eu creio que a numérica é resultado da qualidade e da qualidade do nosso testemunho, daquilo que realmente as pessoas podem ver na nossa vida como resultado do ministério da igreja na nossa vida. Eu quero crer, irmãos, que realmente os jovens são o futuro da igreja. E eu tenho muito estado preocupado com os nossos jovens. Se os jovens são o futuro da igreja, o que nós estamos vendo ao olharmos para os nossos jovens, que vai ser o futuro desta igreja, não das outras, desta igreja. Graças a Deus temos pessoas aqui de bom testemunho. Mas o que será da nossa igreja quando a nossa geração, pastor Alexandre, passar? Nossa geração, irmão Peter, passar? O que será? E nós estamos falando de jovens que estão sendo criados na igreja. Não estamos falando de outros que vieram do mundo todos destrambelhados e foram arrumados. Nós estamos falando de pessoas que foram separadas, cultivadas, regadas, ensinadas. Já estão até falando assim, o pastor está falando de novo a mesma coisa. Ele já sabe. Eu sempre olho, irmãos, para o meu ministério, que está ao lado do ministério do pastor Alexandre, do pastor Thomas. A minha grande pergunta é, Senhor, o que está sendo gerado pelo meu ministério? Eu não estou preocupado quantas pessoas estão no culto. Estou preocupado
o que as pessoas que estão no culto passaram a ser depois que passaram a frequentar essa igreja. É isso que me preocupa. Porque eu sei que se as pessoas que sentam nesses bancos são afetadas pela palavra de Deus e são transformadas, é questão de tempo. As pessoas vão desejar o Deus que elas estão servindo, porque vão perceber que Deus realmente transforma e faz com que vidas vazias se tornem vidas cheias. O que temos gerado? Para que temos gerado? Quando eu olho para os jovens e vejo muitos dos jovens de igrejas que eu conheço lá frequentando o show de Lollapalooza, eu pergunto, Deus, o que será do futuro da sua igreja? Entende? Com muita tristeza. O que será? Eu poderia pensar de forma diferente, não são membros de igreja, nem frequentam igreja, eles nem conhecem. Não estou falando dessas pessoas, não é dessas pessoas. Há 3 áreas, irmãos, que vão nos qualificar para sermos uma bênção para o Senhor. A primeira área é o conhecimento. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Senhor Jesus nos exorta dizendo que a verdade é que nos liberta, é a verdade que nos salva. O que nos tira do engano é a verdade. Aquelas pessoas que entendiam de forma errada aquilo que é Deus e aquilo que é o que Deus exige, como elas foram libertas do seu engano? Elas foram libertas quando elas foram confrontadas com a verdade. Houveram pessoas que na sua vida religiosa eles estavam diante de ídolos e prostravam-se diante desses ídolos e oravam a esses ídolos e agradeciam bênçãos que eles entendiam vinda desses ídolos, e quando eles leram a palavra de Deus, eles entenderam, não, nós estamos adorando o diabo e não é Deus. E eles se converteram. A verdade que a palavra de Deus diz que é verdade. Então, se nós queremos que as pessoas sejam libertas do engano que elas têm a respeito da verdade, nós precisamos conhecer esta verdade para levar esta verdade a fim de que esses que estão enganados sejam libertos. Porque o que nós queremos não é convidar elas a frequentarem a nossa igreja, o que nós queremos é que elas conheçam a verdade que a palavra de Deus diz que pode libertá-las do engano que as leva ao inferno. Agora, sabe o que é triste? Os crentes não estão mais interessados em aprender a palavra de Deus. Sabe um dos ministérios que estão em falência na igreja? Chama-se Escola Bíblica Dominical. É interessante, áreas que são estratégicas na nossa vida são as áreas mais desprezadas hoje por crentes que querem viver a verdade da palavra de Deus. Porque os que estão enganados, eles estão até interessados nisso. É nas igrejas, sabe, cultos menos frequentados, culto de oração e culto de escola bíblica dominical, as pessoas não têm interesse. Agora, nós queremos levar libertação ao mundo e transformarmos a realidade que está diante de nós, e nós queremos ver nossas famílias salvas, nós queremos ver nossos vizinhos salvos, nós queremos ver as pessoas que temos contato salvas, e nós queremos isso sem conhecer a verdade, sendo que só a verdade pode libertá-los. Irmãos, é como agora nós estamos tendo a oportunidade de se graduar no grau de mestrado na área de teologia. É uma bênção, um diploma de mestrado na área de teologia. Agora, se o objetivo é só intelectual, mas se o objetivo é eu quero conhecer mais da verdade de Deus para ensinar melhor a verdade de Deus, porque eu creio que essa verdade é transformadora, ela é libertadora, e se ela for ensinada na profundidade que ela está apresentada na palavra de Deus, ela vai ser um agente poderoso de transformação na vida das pessoas. Irmãos, por que nós devemos amar e desejar estar na escola dominical? Por quê? Porque eu entendo que a libertação se dá pela verdade, então eu quero conhecer essa verdade para
ser liberto dos meus enganos, a fim de que possa também levar a outras pessoas, a partir da minha experiência, a conhecerem a verdade, para que possam também ser instrumentos de libertação para outras pessoas. Eu estou na vida cristã desde 1976. Vou completar 43 anos de vida cristã. E não é vida cristã de vai um culto e não vai no outro. É vida cristã assim, daquele modelo que você aprendeu, né? Que vai em escola dominical, que vai no culto de manhã, que vai no culto à noite, que vai na quarta-feira. Não só porque sou pastor, mas antes também. Mas, irmãos, se existe uma coisa, como o pastor Ed diz, é o prazer de aprender. É o prazer de aprender e ensinar. E como é bonito ver quando as pessoas elas são despertadas a isso. Eu tive a experiência na quinta-feira com os meus alunos, e nós ministramos lá hermenêutica, como interpretar a Bíblia, ferramentas que você pode aprender, que podem ajudar você a estudar e aprender a palavra de Deus. Então nós começamos a ensinar, e estava lá um irmãozinho, e ele começou a se empolgar, daqui a um pouco, ele falou bem assim, Deus! Eu falei assim, parece, o pentecostalismo chegou aqui. Mas ele falou, rapaz, o que foi? Rapaz, isso é maravilhoso demais. Estava falando com as pessoas, às vezes nós estamos assim, essa pessoa foi bom pregador ou péssimo pregador? Irmãos, às vezes nós estamos desenvolvendo nossa aptidão em direção a isso, se nós gostamos ou não do pregador. O que nós devemos admirar é a verdade que nos é comunicada, e se houve verdade a ser comunicada, é uma excelente mensagem. Mas nós estamos preocupados se há concordância adverbial, nominal, verbal, se fala com empolgação, se fala mais calmo, isso aí fala e parece que está dormindo. Mas o problema não é se ele está dormindo ou acordado. A verdade que ele falou, dormindo é verdade, então glória a Deus. Aprendi mais uma verdade. Nós estávamos conversando, a minha esposa perguntou, Marcos, você entendeu o inglês do pregador? Eu falei, eu não estava nem interessado em entender o inglês do pregador, que eu estava interessado em saber o que ele está falando. E graças a Deus que tinha o tradutor, porque se eu fosse tentar entender o pregador, eu tinha perdido 99,9% da mensagem. É esse entendimento, irmãos. É a verdade que me transforma, é a verdade que me consola, é a verdade que me qualifica. Então eu quero essa verdade para ser um agente de transformação. Agora, pode ser um problema, você faz 500 cursos da igreja e não muda nada na sua vida, é outro problema. Não é uma verdade simplesmente intelectual para saber, eu quero uma verdade que muda a minha vida. Eu quero buscar essa verdade nessa direção. Procuramos muitas vezes com bom resultado, sem porém atrelá-lo a propósitos. Você poderá ser um instrumento de Deus, ministrando a palavra de Deus, conhecendo só João 3,16. Pode. Eu não estou te desqualificando para a obra de Deus. Se você sabe ou não sabe muito sobre Deus, todos nós, no pouco que sabemos, podemos ser uma bênção. Mas eu creio que quanto mais nós podemos saber, mais bênçãos podemos ser. Mais na frente de batalha podemos estar. Eu creio que a medida do nosso conhecimento será equivalente ao tamanho do nosso ministério. Eu creio que a quem Deus deu muito, muito será cobrado. Eu falo, a bênção de conhecer, é como o pastor Alexandre teve a bênção de fazer mestrado lá na USP. Que bênção! Poucos conseguem isso. Muito trabalho. Mas ele sabe muito bem. Deus deu muito para ele e vai cobrar muito dele. Porque o conhecimento não foi dado para estampar nossas paredes com os diplomas. O conhecimento foi dado para ser usado para ajudar pessoas que não conhecem a vir a conhecer. Porque nem todos vão estar lá, mas nós podemos estar aonde eles estão. Amados irmãos,
Deus te usará na medida do conhecimento que você tem adquirido dele. Olha Mateus 12:34. Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nós só podemos falar de Deus se o nosso coração estiver cheio de Deus. Eu creio que o cristianismo é espiritual. Eu creio que também o cristianismo é emocional. Mas antes de tudo ele precisa ser racional. A razão deve gerar emoção e o inverso é catastrófico. Temos que estar prontos a dizer, conforme nos instruiu o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, a dizer a razão da nossa esperança. Ou seja, eu creio e posso dizer por que eu creio. Eu posso abrir na Bíblia e dizer aonde baseia a minha fé. A maioria dos crentes não sabem defender a sua fé com a Bíblia Sagrada. Ele sempre fala assim, o meu pastor disse que é assim. Ah, o teu pastor disse que é assim? Ele é a Bíblia? Não, eu não sou a Bíblia é a Bíblia. Eu sou Marcos. Imperfeito, mas perfeito é só a palavra de Deus. E ela é que é a autoridade da minha vida. Não é o pastor que é a autoridade da sua vida, não. Eu falo que você tem que respeitar as autoridades, são construídas por Deus, mas a autoridade sobre a sua vida se chama a palavra de Deus. Muitos dos nossos crentes, infelizmente, não podem levar Cristo a outros, porque eles não sabem apresentar Cristo aos outros. Não é o que pensamos ou achamos, mas o que nos diz a palavra de Deus. Hoje, irmãos, a informação está acessível a todos. Eu digo informação e a contra-informação. O tal de fake news é uma das coisas mais usadas nas mídias eletrônicas. E às vezes nós pastores caímos nessa. Recentemente saiu uma notícia aí, até os irmãos, eu até repercuti, né? Eu fui vítima. Que a Venezuela, não sei o quê, estão perseguindo, papapá, e publicou. Vamos orar pela Venezuela. Daqui a pouco um pastor que tem contato com o missionário lá diz, pastor, isso não é verdade. Ô irmão, me perdoe, isso não é verdade. Foi em 2018. Já passou isso aí, não é agora mais. E as pessoas fazem fake news também com Deus. Você sabia disso? É triste isso, inverdades. Dedique-se, leia, ouça, escreva, busque entender, praticar. E você será resultado disso tudo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 23, preste atenção nisso, marque na sua Bíblia. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Nesse trecho, Paulo está dizendo, há coisas que você faz porque a igreja diz que você deve fazer. E deve fazer. Mas se você não faz por fé, ou seja, porque você crê que não é a igreja, mas é Deus que diz na palavra que você deve fazer assim. E se você não faz com essa base de fé, é pecado. Não é fruto de uma convicção bíblica. É fruto de um ritualismo e de uma exigência religiosa. Pastor, eu não tenho fé que dar o dízimo é bíblico. Mas a igreja diz que eu devo dar, eu dou. O senhor está falando, então, eu não devo dar? Não, estou falando isso para você. Estou falando assim, vai buscar na palavra de Deus e entender que a Bíblia ensina isso. E depois que você entender, você vai ver que isso vai fazer diferença na sua vida.
Irmãos, nós não estamos aqui ensinando ritualismo religioso. Quando nós, pastores, falamos, irmãos, venha no culto de oração, nós não é ritualismo, faça daquilo que muitos fazem 7 dias de oração, 40 dias de oração, e você tem que fazer os 40 para alcançar a bênção. Não, nós estamos pregando e ensinando que oração é necessária, então venha orar, porque você precisa orar. É isso. Amados irmãos, eu quero encerrar essa mensagem. Não que a mensagem se encerrou. Tem ainda mais 3 páginas. Como eu não posso concluir a mensagem das 3 páginas, nos minutos que se seguem, eu quero terminar aqui e propor essa reflexão a você. Ninguém pode dar do que não tem. Escreve isso. Se você é um instrumento na mão de Deus, Deus não pode usar você naquilo que você não tem para oferecer a Deus, para ser usado. Não adianta eu chegar para você aqui e te exortar, irmãos, vamos ganhar almas para Jesus. Irmãos, nós podemos, como igreja, mudar o mundo, mudar pessoas que estão mais próximas de nós. Mas Deus vai usar aquilo que você tem para oferecer a Ele. E a pergunta é, o que você tem para oferecer a Deus, para que Deus use na sua obra? O que você tem? O que você conhece sobre Deus? O que você conhece sobre a palavra de Deus? E Deus vai usar você naquilo que você tem a oferecer para que Ele use. Ele não pode te usar naquilo que você não tem. Nós somos como arquivos que Deus vai colocando nesse arquivo pastas de conhecimento. E em determinado momento da nossa vida, vai estar diante de nós situações que Deus quer nos usar. E o Espírito Santo vai tirar das pastas que estão no nosso arquivo e vai colocar essas pastas de conhecimento na nossa boca. E esse conhecimento, que é a verdade, vai agir de forma libertadora naqueles que vão nos ouvir. Mas a pergunta é, de que tamanho é o arquivo que você tem dentro do seu coração? E se ele for pequeno, é isso que Deus vai ter para usar. Mas será que é isto que as pessoas que precisam ouvir? Talvez as pessoas vão estar diante de você e vai dizer assim, eu preciso disso, olha, eu não tenho não, vou te dar o telefone do pastor para você ligar para ele. Ele não vai ligar para o pastor. Você era a oportunidade que aquela pessoa tinha para ouvir. Irmãos, o conhecimento não é privilégio sacerdotal, como no passado a religião católica defendia que somente os sacerdotes tinham acesso e a capacidade de entender e compreender o conhecimento. O véu foi rasgado e o acesso que eu tenho a Deus é o acesso que você tem a Deus. A palavra que está na minha mão é a palavra que está na sua mão. A verdade que está aqui revelada é a mesma. E o conhecimento que eu preciso ter é o conhecimento que você precisa ter. Porque você é o público que está diante de mim. E as pessoas que você conhece é o público que está diante de você. E o que você precisa não é diferente do que aqueles também precisam. Você é a igreja de Deus. Eu vou levar você à igreja em algum domingo. Igreja, irmãos, não é esse pedaço de parede aqui. Igreja é você. Se você vai levar a igreja às pessoas, então as pessoas estão vendo a igreja. Nós somos a igreja, ou não somos? Ou igreja, essas paredes? Não é. Somos nós. Então, quando alguém precisa de Cristo, nós somos a igreja de Deus e vamos levar aquela pessoa ao conhecimento de Cristo. Amém? Essa é a verdade. Mas que não fique só na emoção e na dor da exortação. Que nesta noite nós venhamos a entender isso. Eu preciso conhecer mais de Deus para ser o que Deus quer que eu seja, a fim de que pessoas possam ser impactadas através do conhecimento libertador que Deus manifestou na minha vida, a fim de que também esse conhecimento
venha libertá-los daquilo que eles os está escravizando. Escola dominical é um ministério abençoado e abençoador para aqueles que querem ter para compartilhar. Agora, se você entende que religião é só um ritualismo religioso, então talvez você vai escolher um culto a frequentar, alguma coisa que você vai se envolver, mas eu quero dizer para você, tudo que existe na igreja é importante. E foi criado não para ocupar tempo, não para envolver pessoas que não têm o que fazer. Tudo foi desenvolvido baseando na necessidade que você tem. Pense nisso. Você precisa de alguém que ministre a você um conhecimento que você não tem. E graças a Deus que Deus deu a esse conhecimento a alguns. E chamou alguns para serem mestres para que possam ensinar. Porque precisam os alunos destes mestres que eles ensinam. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus através da palavra de Deus. Não existe outra forma. O que nós ministramos aqui ao longo de 40, 30, 50 minutos, e quando eu exagero 1 hora, 1h10, não é suficiente. Não é suficiente. Porque você tem mais necessidade do que aquilo que hoje você ouviu. E o que você precisa é do conhecimento de 66 livros que foram escritos para lhe ensinar o que é Deus e como se relacionar com esse Deus. Talvez alguns crentes nem saibam o nome dos 66 livros da Bíblia. E eu fico pensando, se não sabe o nome dos 66 livros da Bíblia, pergunta o que eles sabem sobre o que está escrito nesses livros. É a verdade, não é o pastor. É a verdade, não é a denominação. É a verdade que pode fazer diferença na sua vida. Busque essa verdade e você vai encontrar. E ela vai te transformar. E as pessoas vão ver Deus na sua vida e vão desejar o Deus da sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nesta noite sermos exortados pela sua palavra com respeito ao valor e à importância da sua palavra. Que venhamos ser despertados em direção a ela e ao conhecimento que ela proporciona, não pela intelectualidade, mas pela necessidade que temos, porque em nós habita a ignorância, mas no Senhor habita a sabedoria. E a nós, Senhor, cabe a humildade para reconhecermos a nossa ignorância, como também a fé para reconhecermos que a Tua palavra é a verdade libertadora. Talvez temos gasto tanto tempo com coisas que não vão nos libertar, não vão nos fazer melhores. E temos gasto tão pouco tempo com aquilo que pode fazer diferença na nossa vida. Temos procurado fontes que não alimentam a nossa alma. Por outro lado, que drenam toda a força e toda a energia que o Senhor, através da sua palavra e o teu Espírito, proporciona. Ó Senhor, nos dá graça nesta noite para entendermos, para reconhecermos o valor, a importância da sua palavra. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós que somos a igreja para este momento. Tenha misericórdia dos nossos jovens, que é hoje a igreja para este momento, mas será também a continuidade desta igreja para o futuro. Ó Pai, nos ajuda, para que ainda possamos ser aos teus olhos
um ministério de esperança, se não para o mundo, para muitas pessoas no mundo. Porque se não formos esta esperança, a pergunta é: qual o sentido da nossa existência? Se não podemos impactar esta geração e influenciar pessoas ao ponto que elas vão impactar a geração futura, por que estamos aqui? Ó Senhor, nos dá graça. Ó Senhor, nos dá graça para sermos luz e sal nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós sabe o que deve fazer. Que Deus possa realmente ter falado ao seu coração e levado você a mudar de atitude naquilo que a palavra de Deus diz que você deve mudar. Amém? Que Deus te abençoe.